Boa tarde, trabalhadores e trabalhadores. Conforme anunciamos ontem, estamos aqui hoje às 14h46, né? Nós estamos no início, é natural que a gente ajuste algumas coisas aqui na nossa técnica, na nossa produção, mas o importante é que estamos aqui e vamos entregar o conteúdo que a gente levantou ontem, sabe? Nós tivemos outro programa aqui de economia política, falamos sobre várias questões importantes e inerentes aqui à nossa base, mas hoje nós vamos falar... Olha como eu sou de verdade, eu estou me arrepiando só em pensar o que eu vou anunciar aqui, né? Nós vamos falar sobre a pessoa com espectro autista e de que forma ela se insere no mercado de trabalho. Como é que esse mercado de trabalho está acolhendo essas pessoas? E nós, para falarmos sobre esse tema hoje, nós temos aqui a nossa amiga Jaque, que esteve conosco no segundo dia da apuração das eleições aqui. Então, é uma honra para nós podermos contar com você aqui nos nossos produtos, nos nossos programas, sabendo como é o seu dia a dia. Antes de passar a palavra, eu até vou ler aqui, olha, o mini currículo da nossa companheira Sueli Bispo Rosa. Ela que é presidente do Conselho Estadual de Economia Solidária do Paraná, conselheira do Conselho Estadual do Trabalho e conselheira dos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, trouxemos alguém aqui que tem que falar muito sobre o nosso tema, é uma especialista. Não menos especialista, vamos receber também aqui a professora Amabile Marti, ela que é professora especializada em autismo e mãe de autistas e presidente da UPA, União de Pais pelo Autismo. Sou grata pela presença de vocês, tenho certeza que a nossa base de trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui nos acompanhando, essa nossa audiência, também são gratos de ter o tempo de vocês compartilhado, né, com esse assunto tão importante. Pode cumprimentar-nos. Nós que agradecemos, Gilson, pelo convite e ficamos felizes em poder compartilhar, né, o que a gente tem de bom, pode atender a população, os trabalhadores, o trabalho de vocês. Nossa, com a gente. Muito obrigada. Agradeço o convite, para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante, Sim, tão relevante e tão urgente atualmente, né, para todas as pessoas dentro do espectro autista. Eu costumo sempre dividir muito com o público o que acontece aqui em off no estúdio, mas assim, enquanto se adequavam as coisas aqui, estávamos conversando sobre o tema e foi rolando tanto, mas meu Deus, professora, para, vamos guardar para o programa. Porque eu tenho certeza que os questionamentos que eu vi da professora Marta são dúvidas que estão aí para todo mundo. Então, olha a situação. A professora Amabile, ela que dá aula no ensino regular, né? Tanto no fundamental como no segundo grau, no médio, perdão, segundo grau, já peguei a idade aqui, também no médio, pequeno desenvolvimento, ninguém comenta. E simplesmente, ela vai passar aqui para nós o dia a dia dela. Que nós vamos falar aqui das dificuldades de inserção da pessoa com espectro autista no mercado de trabalho. Só que antes de eu falar em números, sabe, Sueli, né? Porque a Sueli está aqui representando o Estado, a Secretaria do Trabalho, e é o Estado que tem esta função de postular, de apresentar, de discutir com a sociedade políticas que atendam essas pessoas. Então, a gente vai trabalhar aqui em dois ganchos. Começando aqui com a professora Amabile. Que idade tem seus filhos? Eu tenho 2 filhos que estão dentro do espectro autista. O Leonardo tem 14 anos e o Vicente tem 5. O Leonardo está em qual? Está no... Ele tem 14, né, o Leonardo? É isso? Ele está no 8º ano, no ensino fundamental 2. Sim. O Leonardo estuda numa escola regular. Ele está incluído nessa escola, ele estuda lá desde o jardim, então a gente teve o diagnóstico do Léo quando ele já estava nessa escola. Ele estava no jardim de infância e a gente estava nesse processo de busca pelo diagnóstico, a gente não sabia que era um diagnóstico ainda. Claro. E o legal de ver de toda essa história é que a escola cresceu junto com a gente. Então a gente descobriu o autismo, a gente também não sabia nada sobre isso, embora eu fosse professora já naquela época,
E conforme eu fui estudando sobre autismo e sobre inclusão escolar, a escola foi também se adaptando junto com a gente. Então, tudo que eu descobria sobre direitos, sobre como fazer a inclusão escolar de fato, eu ia levando isso para a escola e a gente foi trabalhando junto de modo a incluí-lo de fato. Hoje o Leonardo conta com uma professora de apoio, que é extremamente importante dentro de sala de aula, e para poder desempenhar todas as tarefas dele. Uma questão, o seu filho, ele estuda na escola que você leciona? Não, ótimo, que bom. Então, isso mostra que é possível para as mães, né, que têm um filho dentro do espectro autista, que é possível que ela estabeleça esse diálogo com a escola. Porque eu pensei aqui, se ela é professora da escola, ela está dentro do processo, fica muito mais fácil. É imprescindível que a família tenha esse contato de perto com a escola. A gente não pode, enquanto pai, mãe, colocar toda a responsabilidade em cima da escola dos professores. Nós, enquanto pais, né, a gente precisa fazer esse trabalho em conjunto. Então, a gente sempre fala que é um tripé, né? São as terapias, né, que são necessárias, importantíssimas, a escola, trabalhando com a inclusão escolar, e os pais, a família, fechando esse círculo necessário para o desenvolvimento dessa pessoa. Sim. E o seu outro menino, como é que é a relação dele com a escola? Ele também está incluído? O meu outro menino, ele está no pré, né? Então, ele ainda está no CEMEI, ele estuda no CEMEI, ali perto de casa. E eu costumo falar, né? Esses dias eu até postei, eu produzo conteúdo para as redes sociais, numa página que chama Autismo ao Pé da Letra. E esses dias eu até postei um vídeo falando sobre isso, sobre inclusão escolar. E eu costumo falar que a gente tem sorte quando se trata de inclusão escolar, porque os meus filhos estão em escolas que acolhem eles bem, né? E que, junto comigo e com meu marido, que é o pai dos meninos, está promovendo, de fato, maneiras para que eles permaneçam lá dentro da escola. Né? Porque não basta a gente ter a matrícula, assegurar a matrícula do aluno. A gente precisa fazer com que ele fique dentro da escola, o que talvez seja mais difícil ainda. Então, as professoras são super parceiras nossas, assim, a gente não tem que reclamar, elas são ótimas. Então, a gente chega num ponto aqui, a gente precisa saber de uma outra coisa. Você tem contatos com outras mães que não têm esse mesmo feedback da escola, que elas tenham essa queixa de que não conseguem conversar, não há diálogo com a escola, e que não sentem o filho incluso? Muito. Você tem? Dentro da UPA, que é a União de Pais pelo Autismo, onde hoje eu estou como presidente, a gente vê essa dificuldade. Quando uma criança, né, porque a gente fala criança porque, como a UPA é uma união de pais, a gente trata muito da primeira e segunda infância. Então, quando a criança entra na escola, começa o terror das famílias. Então, por isso que eu falo que a gente tem sorte. Né? É terrível. Tem escolas que realmente fingem que fazem uma inclusão, tem escolas que realmente maltratam os alunos, né? Que não tem esse diálogo, essa abertura com os pais. Tem escolas que negam ainda hoje a matrícula, sabendo que vão ter que pagar uma multa, que vão sofrer uma sanção por causa disso, né? Porque isso é inconstitucional. Sim. Né? É direito da pessoa que aceita ter a sua matrícula, né? Direito à educação, sim, direito básico. Então, o acesso e permanência da pessoa com espectro autista dentro da rede regular ainda é uma luta, ainda é uma batalha. Então, a gente tem as leis que asseguram esse direito, né? A gente sabe como fazer todo esse processo, mas o caminho ainda é muito longo, porque a gente precisa vencer a barreira atitudinal, que é a barreira que diz respeito às atitudes das pessoas. Então, não basta a gente acessibilizar espaço, prédio, ambiente, e as pessoas ainda terem uma postura de exclusão, de capacitismo, mesmo tendo legislação. Se eu sou mãe de uma criança com autismo e percebo que a escola está, não sei se a palavra negligenciando, mas está fazendo de conta, né, que tem uma ação inclusiva e não está a quem eu peço socorro. Com quem eu falo para reclamar disso? Bom, o caminho que eu, pessoalmente, gosto de percorrer, sempre, em primeiro lugar, é pedir uma reunião com a escola. Em primeiro lugar, eu acho que tem que sentar os professores, a equipe gestora, a equipe pedagógica, colocar as cartas na mesa com muita honestidade, né? Trazer, de repente, também as terapeutas que atendem essa criança, esse adolescente. É importante ter esse olhar também, né? De orientação, inclusive, e tentar estabelecer ali algum diálogo. Se isso não for suficiente, a gente tem que fazer uma denúncia na Secretaria de Educação, a gente tem que levar isso para o Ministério Público e, infelizmente, tem que judicializar e se for necessário, se for um caso muito grave,
fazer ter provas, filmar, gravar, enfim, alguma coisa que ajude nesse processo. Na semana passada, nós entrevistamos aqui a professora Valquíria, ela que é presidente da APP Sindicato. Aliás, depois eu passar o link a vocês, assim, porque eu acho que foi muito importante, ela deu aqui uma aula, em vários sentidos. E um dos dados que ela nos trouxe aqui é que nós temos em torno de 1 milhão entre estudantes, né, menores, ou seja, do ensino fundamental e do ensino médio, fora das salas de aula. Agora eu estava pensando aqui, né? Ela falou de 1 milhão, falando em dados gerais. Aí eu penso que, com certeza, e falamos aqui em outros fatores que tiram as crianças da sala de aula, como a distância da escola, aqueles encontros do Brasil, transporte, falta de alimento, as crianças não comem em casa, elas não podem ir para a escola, a falta mesmo da vaga, porque é uma região que está ali, tem uma superpopulação, então, e a gente nem citou isso naquele dia. E agora eu estou lembrando, citando aqui a professora, porque ouvindo você, eu imagino que também não só o espectro autista, como outras crianças portadoras de deficiências, outras pessoas com deficiências, que também devem estar fora da escola, em todos os seus níveis, em função da sua condição. Eu gostaria de saber mais uma coisa agora, mais dentro para você. A criança, ela está me falando aqui dos filhos dela, cada um no nível escolar, de todo esse diálogo que é necessário com a escola, porque por que nós colocamos as nossas crianças na escola? Né? Qual é a ideia? Nós queremos um futuro para essa criança, então a gente pensa que ela tem que se alfabetizar, que ela tem que se socializar, que ela tem que aprender, e que ela, em algum momento da sua vida, vai definir a sua profissão, certo? Então, esse é um dos motivos pelos quais colocamos os nossos filhos na escola. Eu queria saber de vocês duas, mas começando por vocês, representando aqui o Estado, existem alguns programas específicos de acolhimento, no geral para a pessoa com deficiência, ou algo especial para as crianças com espectro autista, crianças e adultos, claro. Bom, então a gente tem, geralmente, a gente trabalha nessa questão do geral, né? Então, inclusive, os números, quando a gente vai ter acesso, geralmente a gente tem ali o recorte por doença mental e intelectual e não tem especificamente do tipo da deficiência, não ser aquelas mais comuns, como deficiência física, auditiva, visual, né? E a mental e intelectual é um conjunto só, então você não consegue às vezes filtrar. Mas a gente fechou uma parceria agora recentemente com a Secretaria de Educação, né, a Secretaria de Trabalho e Educação, para que a gente possa divulgar todas as ações de empregabilidade, motivações de emprego, ações de qualificação profissional, capacitação, preparação para o mercado de trabalho, e que a gente possa divulgar isso no @escola, né, que é um meio de comunicação que tem todos os alunos da rede pública aqui do Estado, e para que eles possam ter esse acesso a algum trabalho, via um atendimento público, gratuito, de qualidade, dentro da agência trabalhador, por exemplo. Muitos desses jovens, em busca do primeiro emprego, às vezes não conhecem a política do trabalho, não sabem aonde procurar informação, né? Então, essa questão é de aproximar, realmente, né? E, então, a gente fechou essa parceria recente, né? Mas a ideia é que a gente consiga fazer essa inclusão dessas pessoas com deficiência, né? E, em especial, o espectro autista, né? Que são muito importantes também para a questão da vulnerabilidade. A gente tem alguma noção, assim, de uso no geral, então, nós sabia que só o espectro autista. A Secretaria tem algum dado em relação ao número de trabalhadores de Paraná que possuem algum nível de deficiência? Então, por exemplo, né, a gente tem o resultado do primeiro semestre, do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mede a questão da empregabilidade em empregos formais na economia, né? Então, por exemplo, no Paraná foram mais de 70 mil empregos gerados nesse primeiro semestre. E desse número, em torno de 500 são para pessoas com deficiência. A gente ainda tem muita dificuldade de inclusão da pessoa com deficiência, porque muitos têm um benefício, que se chama BPC, benefício da prestação continuada, e, assim, muito embora tenha mudado a legislação, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, eles ainda têm medo de perder esse benefício, depois vão conseguir, em função de
estarem empregados, né, com registro em carteira. Nossa, tem isso ainda. Temos isso ainda. Temos isso ainda. E daí também tem a questão da família, de falar, olha, você tem um benefício garantido, né, não procura emprego, então às vezes a gente tem a vaga, tem esse trabalhador dentro do perfil, mas ele acaba não procurando por realmente ter medo de perder esse benefício, né? Às vezes é a única fonte de renda, né, permanente e contínua dessa família. Então, a gente também tem muita preocupação de conhecer a legislação. E é muito interessante, porque, na verdade, o governo estabelece o BPC com a intenção de um acolhimento social das pessoas que estão em segurança social. Mas, como a gente começa a conversar sobre o tema, começam a aparecer dados, né? Porque realmente fica ali para a família, ainda mais nós sabemos, nesses últimos anos, que a pandemia acirrou muito a situação social do Brasil, em relação à fome e tudo mais. Então, o que para nós aqui acaba sendo dados, ou estou falando assim de um tema, porque é um tema que é necessário ser discutido, mas aí tem situação lá em casa, né? Sabe, na verdade, a situação lá em casa, preciso desenvolver no mercado de trabalho, mas e o meu medo de que se eu saio para cá, eu perco isso aqui, sabe? Então, é necessário se colocar mesmo no lugar das pessoas para a gente poder, até para postular, né, políticas públicas que atendam. Tinha que haver uma forma, assim, eu estou pensando, tinha que haver uma forma, né, de um controle para que a pessoa se sentisse segura para sair do BPC, ir para o mercado, e se algo não der certo, volto para cá e continuo aqui. Eu sei que estou de uma forma muito simples, mas teria que... Né? A gente tem uma cascata de dificuldades que se sobrepõem com essa questão que você trouxe aqui agora. Por exemplo, eu lido muito com mães, né? Geralmente são as mulheres que são mães de pessoas com deficiência que abrem mão da sua vida no mercado de trabalho, né? Da sua independência financeira, às vezes do estudo, de uma faculdade, para poder cuidar desse filho que, no primeiro momento, precisa de um apoio integral. Quando ela abre mão desse trabalho, ela fica totalmente vulnerável financeiramente. Aí ela busca o BPC, porque, né, a gente acaba estudando um pouquinho e acaba descobrindo que tem ali a possibilidade de conseguir esse benefício. Aí a dificuldade da pessoa com deficiência, seja dentro do espectro autista ou qualquer outra deficiência, de se inserir na sociedade, seja na escola, seja qualquer outro âmbito social que seja, né, na escola, ou numa escolinha de futebol, ou em qualquer outro lugar que ela poderia estar inserida, as dificuldades são tão grandes que quando chega no momento de entrar no mercado de trabalho, essa pessoa já está tão cansada e tão exausta de lutar, de ter que brigar por direitos básicos, que elas preferem ficar, não, eu já fiz o que eu devia fazer, eu vou ficar aqui, eu já tenho o BPC, eu consigo segurar pelo menos o básico. Professora, isso eu achei maravilhoso, porque exatamente a linha do nosso sindicato. Nós já há muitos anos, não sei nem te dizer quantos, assim, são décadas que o sindicato ele saiu da sua função orgânica histórica, digamos, que era pensar nos acordos coletivos, na questão econômica. E existiam até algumas questões sociais em várias acordos coletivos, tal, que entravam ali porque faziam parte, mas assim, não era discutido. E hoje não, hoje o que a gente tem, o sindicato que tem uma ação correta, é o sindicato cidadão, que ele pensa o trabalhador para além do chão de fábrica. E não é só o sindicato. Eu acho que a nível de governo federal, estadual, municipal, todas as políticas que forem implementadas, que forem propostas, tem sempre que pensar como família, porque não é em casa que as coisas acontecem. Nós sabemos disso. Né? Se o trabalhador não está bem, né, dentro de casa, como que ele vai desempenhar na empresa, onde quer que seja, um bom trabalho? Né? E é exatamente onde as políticas públicas se entrelaçam. Então, nós falamos aqui no sindicato muito, é muito natural você ver o sindicato envolvido, estar lá falando com a Secretaria de Segurança Pública. Porque, às vezes, nós temos um número imenso de trabalhadoras que elas são o arrimo de família, como que é o retrato brasileiro. Saiu do IBGE agora, né? Se eu não me engano, chega a 54% de lares
que são providos pelas mulheres. E daí, essas mulheres para sair de casa, elas têm que ter uma escola bacana para levar seus filhos. E isso eu estou falando de filho em qualquer situação. Não precisa do filho ter alguma deficiência para a mãe ficar de cabelos em pé, onde ela está pensando nessa criança. Né? A mesma coisa tem a ver com a segurança, com o transporte, está morando num lugar decente. Então, existe todo um sentido de civilidade, né? de qualidade de vida, de dignidade. Eu quis falar de dignidade, na verdade, que o cidadão tem direito pela Constituição e que todos nós temos que lutar, aqui o sindicato, lá na sua escola, na sua associação, e você no governo, né? Nesse momento, né? Com esse olhar, e que isso só é possível se nós fizermos cada vez mais as ações de parceria com essa troca aqui, né? Porque é esse diálogo que faz, né, que faz a receita do bolo assim, crescer. No nosso título hoje, ele é claro, ele fala que a ONU, isso aqui é uma afirmação da ONU, que 80% das pessoas com espectro autista no Brasil estão fora do mercado de trabalho. Certo? Essa pergunta ia ser para o Edson dos Anjos, que é o nosso dirigente aqui do sindicato, ele que é o coordenador do Departamento de Inclusão, né, que trabalha com os PCDs, mas ele estava em casa até agora. Obrigada, Renata. Ele me avisou aqui no celular também que ele está com problema, ele está entrando via link e ele está com a internet dele com problema, então, infelizmente, ele não vai estar. Então, vamos tentar aqui responder um pouco. Eu também quero responder, porque é uma resposta complexa. Mas um pouquinho do que tanto você, na sua área, né, que você postula, né, você senta lá, você preside conselhos importantíssimos. Então, assim, sem ser uma bola de cristal, mas de que forma poderíamos nos movimentar para diminuir, para mitigar essa ausência da pessoa com espectro autista do mercado de trabalho, assim, né? Vamos fazer um exercício aqui de que ações poderíamos tentar implementar para que isso caminhasse para se resolver. Acho que é algo por aí. Olha, eu acho que a principal forma é da gente divulgar. Né? Certo. E as pessoas têm que conhecer os direitos. Né? Então, vou dar um exemplo. O trabalhador, quando você vai incluir o primeiro emprego, né? A gente tem o trabalhador aprendiz, por exemplo. Ele começa lá com 14 anos de idade. O contrato de aprendizagem, ele não tem limite de faixa etária quando é pessoa com deficiência. Né? Então, por exemplo, se é um aprendiz regular, ele limita até 24 anos. Se ele tem algum tipo de deficiência, independente da faixa etária, né? Porque a deficiência não vai permanecer por resto da pessoa. Sim. Então, e a gente tem, por exemplo, políticas de fomentar a inclusão nesse mercado de trabalho. O Estado, por exemplo, paga até R$450 por mês do salário dessa pessoa para a empresa se contratar. Então, eu penso assim, que isso que vocês estão fazendo é profissional, eu acho que a gente tem que divulgar isso nas escolas, né, no nosso meio, com os trabalhadores aqui da base, para que eles conheçam o que eles têm direito. O trabalhador aprendiz, por exemplo, ele não perde o benefício da questão continuada. Durante os 2 anos do contrato, e depois, se ele permanecer na empresa, ele permanece com 50% desse benefício. Então, se é uma garantia da própria família, de repente, de aumentar aquela renda familiar. Mas isso a gente nota a questão do medo, né, essa questão de toda a dificuldade ao longo da vida, e realmente eles vão conhecerem, principalmente a parte jurídica, a legislação, né, não ter essa orientação. Então, eu penso que a principal forma da gente mudar isso é informar as pessoas, as famílias, dos direitos que eles têm. E o que eles têm direito, onde procurar, a quem recorrer, né? A gente tem mutirões específicos, por exemplo, para tratar a pessoa com deficiência. Dia 21 de setembro, por exemplo, que é o dia em alusão, né, ao dia da pessoa com deficiência, a gente faz um mutirão de empregos aqui em Curitiba, em todo o Paraná, nas 216 agências trabalhadoras. Por exemplo, aqui em Curitiba, no ano passado, nós tivemos 20 empresas participantes que estavam ali na agência trabalhadora fazendo as entrevistas, com mais de 500 vagas, e as pessoas já tinham dali contratadas, né? Então, dependendo do tipo da deficiência, inclusive o autista, né, ele tem algumas situações dependendo do grau específicas, mas ele já tinha a possibilidade de sair dali contratado.
Mas eu vejo que realmente falta essa questão da informação. Então, acho que o principal passo nosso é divulgar. Bacana. E você que está lá na outra ponta, né? Está lá na ponta, na associação das pessoas que estão ali, então, já estão se organizando a associação, que é para serem mais fortes, né? Para poderem ter voz, enfim. O que vocês discutem lá na associação? E o que vocês têm? Vocês devem ter algumas propostas, né, para o governo, vocês devem também se movimentar nesses sentidos, participar em conferências. Como é que vocês veem a saída, a luz no fundo do túnel? Ó, veja bem, a gente está falando de 80% de pessoas autistas que estão fora do mercado de trabalho. Se a gente pegar 20 anos atrás, a gente nem discutia sobre esse tema. A gente nem tinha diagnósticos. A gente não tinha diagnóstico. Hoje em dia, com o avanço da ciência e com os diagnósticos, né, sendo mais acessíveis às pessoas, a gente está tendo a possibilidade de discutir sobre vaga de trabalho, né, sobre acesso ao mercado de trabalho para as pessoas com deficiência e também, principalmente as pessoas autistas aqui que eu estou falando. Concordo, a gente precisa ter informação. Por exemplo, a UPA não tem essas informações. A UPA, que é a União de Pais pelo Autismo, não recebe essas informações. Que bom esse encontro aqui hoje. Gente, já vivemos um encontro aqui, já valeu a tarde de hoje. Eu, enquanto estudiosa de inclusão, não sabia, por exemplo, que a pessoa que é jovem aprendiz com deficiência não perde o BPC. Olha. E não sabia da possibilidade de ficar com 50%. Então, assim, realmente, a gente precisa disseminar a informação. Né? A gente precisa que essas informações cheguem às pessoas que precisam. A gente tem alguns movimentos, né, que são de ONGs, que preparam essas pessoas para o mercado de trabalho, mas é difícil o acesso, né? E é difícil também porque é muito individual. Né? Por exemplo, a pessoa dentro do espectro autista, claro, ela tem que atender os critérios diagnósticos para ser uma pessoa autista. Mas, mesmo assim, esses critérios, eles se diferem, né, quanto à intensidade, até as próprias características são diferentes. Então, se uma pessoa autista é contratada para uma determinada função, ela precisa de um tipo de acessibilidade, né? Ela precisa de um tipo de adaptação de local de trabalho, ou de horário, uma flexibilização de horário. Então, isso é muito individual, quando a gente fala de espectro autista, né? Por isso que é importantíssimo a gente ter uma anamnese, a gente conhecer bem aquele candidato, a gente saber o que essa pessoa precisa. Porque quando você tem, por exemplo, um cadeirante, uma pessoa com mobilidade reduzida, ou uma pessoa surda, que a gente estava falando ali, a gente sabe como fazer. São deficiências que sempre estiveram aí, né? Embora não tenham tido, durante todo esse tempo, o seu acesso assegurado ao mercado de trabalho, né? A gente sabe disso. É uma luta. Mas como o autismo é uma questão que está vindo com muita força agora e é muito recente, né? Há 20 anos atrás, as pessoas autistas não estavam na escola, por exemplo. Estavam presas dentro de casa ou em escolas especiais. Elas não frequentavam escolas regulares, né? Ou frequentavam, mas a gente não sabia que elas eram autistas, não tinham diagnóstico, porque a gente não tinha conhecimento científico ainda para isso. Né? Então, o fato de a gente estar aqui hoje falando sobre o mercado de trabalho e sobre a acessibilidade necessária para essas pessoas estarem lá já é um grande avanço. Né? A gente tem pessoas autistas, muitas pessoas autistas adultas recebendo o diagnóstico agora e já estão no mercado de trabalho. E passaram, às vezes, uma vida inteira com muita dificuldade para poder se manter naquele local. E agora, tendo um diagnóstico, né? A gente acaba falando também de qual a importância de um diagnóstico tardio, né? Já que passou a vida inteira sem saber que era autista. Qual a importância? Adaptar o seu local de trabalho, autoconhecimento, saber quem você é, saber por que você se incomoda tanto com uma luz nos seus olhos, um barulho alto, ou por que você se cansa tanto, por que você precisa de mais períodos de descanso durante o dia, 15, 20 minutos de pausa, para poder se refazer. Tudo isso faz parte de adaptação. Eu estou aqui, professora, ansiosíssima. Assim. Cada vez que você fala, eu já anotei minhas 10, você fala, são mais. A gente precisa terminar o programa, mas eu quero. Não é agora. Calma. Eu já estou aqui, já estou com trauma de terminar o programa, mas assim. Mas eu quero parar aqui, não, quero discutir a seguinte questão. Você acabou de falar, né? A pessoa tem uma deficiência visual, né? A pessoa não enxerga, você olha para a pessoa, sabe que ela é cega, e então você precisa de ter
um espaço que ela possa se movimentar dentro da saúde, sim. Eu acho que é isso. A mesma coisa, alguém que também falta um pedaço da perna, ou tem a perna que consegue andar, fica também, não é fácil. Eu digo que talvez fica mais fácil das pessoas desenvolver uma acessibilidade para essas pessoas. O autismo, nos explique, por favor. Ele acontece em vários níveis, é isso? O autismo ele tem 3 eixos diagnósticos, que é basicamente, falando bem rapidamente, que é a dificuldade de comunicação, dificuldade de interação social, veja bem, dificuldade, não significa que a pessoa não fala ou não interaja, tenta fazer e não consegue, né? Enfim, e a questão dos interesses, que são muito restritos e repetitivos, né? Então, às vezes a pessoa tem, e isso é muito real, assim, eu vejo pelos meus filhos, eles não conseguem sair daquele interesse. Ele precisa estudar matemática, mas ele não se interessa, ele só se interessa por geografia. Então, é muito... Estou dando um exemplo bem básico e simples aqui para a gente entender, né? Então, então, o autismo é isso, né? E daí existem os níveis de suporte. Nível 1 de suporte, a pessoa precisa de suporte, de algum suporte para poder desempenhar as atividades do dia a dia, do trabalho na escola. Autismo nível 2, aí vai aumentando, aí que vai aumentar, precisa de um pouco mais, suporte substancial, e nível 3 precisa de muito mais suporte, às vezes não consegue fazer nada sozinho. Não significa que o autista nível 3 é mais autista que o autista nível 1. Só que ele precisa de mais suporte para desempenhar as atividades do dia a dia, né? Então, mas todos são autistas. E a gente tende a achar, nossa, ele é super autista, ou aquele só tem alguns traços. Não, é autista. Entendi. Mas as dificuldades que se diferenciam, as dificuldades no dia a dia para desempenhar as atividades mesmo. E será que isso explica a dificuldade do mercado de trabalho? Embora recente essa análise, mas talvez isso explique a dificuldade do mercado de trabalho, que já não consegue incluir de forma 100% correta, mesmo que quem precisa de visão, de audição ou de mobilidade, como você acabou de falar, não está tudo resolvido. Sim. Não estamos no paraíso com essas pessoas. Então, eu fico pensando aqui que já fica mais difícil para o mercado de trabalho se adequar a isso. Que trabalho, eu acho que assim, que trabalho que eles podem colocar as pessoas para desenvolver? É qualquer trabalho? Como é que você trabalha com isso? Por favor. Eu vou dar exemplos muito práticos, porque eu acho que com exemplo a gente consegue, né, ter um panorama melhor. Eu tenho 2 amigas, uma delas, inclusive, participou do Simpósio do Orgulho Autista aqui, neste mesmo prédio. Ela é uma autista não verbal, não oralizada, ela não fala por meio da fala. Ela se comunica através de um aplicativo de comunicação aumentativa e alternativa. Ela escreve textos belíssimos, muito bem articulados, ela consegue se comunicar muito bem através da escrita. Ela trabalha remuneradamente em casa, escrevendo textos para um determinado local. E ela faz muito bem o trabalho que é proposto a ela, com as adaptações que ela precisa. Ela tem dificuldade de sair de casa, ela se desorganiza muito com barulho, com essas questões sensoriais. Sim. Mas, com as adaptações necessárias, o trabalho que foi proposto a ela é entregue. Já respondeu a minha questão, ou seja, todos precisam de oportunidade, na verdade, como todos, homens, mulheres, né, indígenas, ou seja, porque todos precisam de uma oportunidade e acessibilidade, que daí se torna possível. E as empresas agora elas estão se preocupando com essa questão da inclusão, né? Isso é muito novo, né? Então a gente vê assim, até aquela questão dos mutirões, tem muitas empresas que têm agora criaram, por exemplo, um setor de diversidade para inclusão, público LGBTQIA+. Então tem algumas empresas que estão preocupadas realmente com essa questão da inclusão. E aqui também entra, né, a questão do autista. A gente também tem um trabalho, você falou que eu faço parte do Conselho Estadual da Economia Solidária. Agora, no início do mês que vem, a gente vai fazer uma capacitação para gestores públicos lá na região de Londrina, gestores públicos da área da saúde e na questão da saúde mental. E a inclusão no mercado de trabalho é por meio do artesanato, da economia solidária, do trabalho manual, porque às vezes eles têm dificuldade realmente, muitos deles têm dificuldade de comunicação, então não é trabalhar com indústria, com barulho, com o setor de comércio, você precisa se comunicar muito, mas você tem outras opções, né? Você consegue gerar emprego, renda e, né, poder se sustentar. Perfeito.
Eu quero voltar aqui a um tema que a gente conversou antes, e você já passou por ele, sobre a questão da escola especial. Eu havia perguntado aqui para a professora Mabel qual era essa diferença, né? Se só existiam as escolas da rede pública, né? Municipal, estadual, enfim, federais, para atender as crianças, ou seja, elas simplesmente vão lá e os pais fazem as suas matrículas como qualquer criança. Ou se existem escolas especiais. Ela respondeu aqui que existem os dois tipos de escola, mas que que a luta, né, pelo que se luta, é que o sistema público brasileiro, em todos os níveis, seja municipal, estadual, federal, desenvolvam uma... Eu vou falar para a professora falar que ela vai falar muito melhor do que eu aqui. Professora, por favor, continue daqui. Uma política de inclusão. Isso. Existem escolas especiais, né, e existem as escolas regulares. A nossa luta, enquanto UPA, a minha luta pessoal, enquanto professora e mãe de 2 meninos autistas e ativista pela causa dos direitos da pessoa com deficiência, é por inclusão escolar. A inclusão escolar pressupõe que todas as pessoas podem e devem estar no mesmo espaço, aprendendo juntas umas com as outras, né? E a gente vem tendo uma transformação no sistema educacional, porque pressupõe uma mudança de paradigma quando você fala de inclusão escolar. A gente vem de uma exclusão. As escolas especiais, elas têm o seu papel, né? Elas têm o seu papel. Elas são escolas que recebem pessoas com deficiência que têm grande dificuldade de se adaptar na escola regular. Aí o questionamento que vem por que ela tem dificuldade? A dificuldade é dela? Ou é do ambiente? Ou é do sistema? Ou é de todos? Como que a gente pode mudar isso? Porque, veja bem, quando a gente inclui uma pessoa com deficiência na escola regular, a gente está trabalhando para que essa pessoa lá no futuro possa ter melhores condições de estarem dentro do mercado de trabalho. Se você manter essas pessoas dentro de escolas especiais a vida inteira... Você já imaginou se a gente tivesse escola para preto, escola para pobre, escola para pessoa com deficiência? É isso que é uma escola especial, né? E as escolas especiais, só para encerrar minha fala sobre esse tema, tem um grande questionamento também sobre qual que é o papel dela. Porque dentro da escola especial, ela não segue o currículo comum das escolas regulares. Então, eles não aprendem as mesmas coisas que eu ensino para os meus alunos dentro da escola regular, né? E eles têm também terapeutas, eles têm psicólogos, eles têm fono, eles têm... Claro, isso tem um lado muito positivo, porque aquelas pessoas que não conseguem arcar financeiramente, porque a gente sabe que os SUS, às vezes, não dá tempo, tem acesso ali. Mas daí a pergunta que fica qual é o papel da escola e qual é o papel da clínica? Qual é o papel da escola especial? Ser clínico ou ser escola? São coisas diferentes e a gente precisa colocar cada um no seu lugar. E essas escolas, digamos, especiais ou clínicas, existe alguma delas que sejam mantidas pelo governo ou essas são só particulares? As pessoas que acessam, elas não têm nenhum custo, né? Então, aqui em Curitiba, a gente tem a escola do CIVICO, a gente tem a própria PAI, né? Que elas têm... São mantidas. Elas têm... Me subiu a palavra. Subsídios. Mas agora você me deu uma outra dúvida. Mas a PAI, sim, mas a PAI, ela tem um currículo, por exemplo, alguém que estuda na PAI, estuda pelo MEC, eu posso colocar meu filho na PAI para fazer a escola fundamental? Você sabe responder essa? Porque agora você me pegou. Porque eu sei que a PAI ela funciona muito como clínica. Mas eu não tenho certeza, não vou poder te responder com certeza, mas ela não segue o currículo das escolas regulares. Não, me ocorreu exatamente isso, porque não seria lógico que o governo... Porque eu acho que a ideia é chegar onde você falou, todo mundo junto, que não tem escola para o preto, não tem escola para o rico, para o japonês, para o indígena. A sociedade vai ter que ser plural e nós temos que evoluir juntos. Só assim vamos evoluir. Só assim vamos ter um conceito civilizatório adequado, pelo qual estamos estamos lutando tanto. Então, me pareceu que seria um contrassenso o próprio governo, ou estadual, municipal, ou federal, criar esse gap, né? Eu acho que esse gap, isso que eu perguntei, porque me pareceu uma coisa errada. Claro que daí poderia a indústria da educação privada, ela está livre aqui, né? E aqui no estado do Paraná, a gente tem uma problemática ainda maior,
que é o Estado brasileiro que mais investe em escolas especiais em detrimento da educação inclusiva. Então, assim, a gente não tem capacitação profissional, a gente não tem um investimento estrutural mesmo nos prédios escolares para receber as pessoas com deficiência, né, de material, de ferramentas, né? Ou seja, o SESI e o SENAI, eles recebem todos, a ideia de inclusão geral. Mas não existe ali uma capacitação específica. Agora, já não estou querendo que, por favor, não quero separar as pessoas, mas também não foi pensado em nada para poder desenvolver, de repente, adequar uma profissão para que essas pessoas tivessem essa opção. Quando eles vão lá ver o currículo que tem, os cursos disponíveis no SESI, SENAI, no FII, podia ter alguma coisa que chamasse a atenção deles, né? Podia ter algum currículo. Não estou aqui eu querendo agora fazer o apartheid, a separação. Não sei se vocês estão entendendo. Estou pensando em promoção, em acessibilidade, sabe? É que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A gente não pode esperar que, por exemplo, as escolas se adequem para daí as pessoas começarem a frequentar as escolas. As coisas vão acontecendo. Entendi. Então, as crianças com deficiência, elas estão na escola, ao mesmo tempo que os professores estão se adaptando, e a equipe está se adaptando, e o governo está se adaptando, e se elas não estiverem lá, isso não vai acontecer. Se a gente ficar nas escolas especiais, esperando as escolas regulares ficarem adequadas para as crianças poderem ir, isso não vai acontecer. E outra coisa, há algum acompanhamento, algum dado do aproveitamento? Temos uma pergunta aqui, porque já faz tempo que eu não tenho estudado os novos currículos, né? Estamos vivendo hoje aqui com o novo ensino médio, que a gente conversou sobre a semana passada. Mas ainda existe a reprovação no Brasil? Olha que pergunta, gente. Ainda se reprova no Brasil? Então, que não reprovasse? Ainda tem reprovação. A reprovação, no entanto, ela não é assim dada de qualquer maneira, né? O nosso objetivo, a reprovação é como se fosse uma punição, né? Então, a gente não quer que o aluno reprove. A gente quer que o aluno passe de ano, mas, sobretudo, que ele aprenda nesse processo todo, né? Então, a gente disponibiliza ferramentas para que esse aluno, se ele precisar, ele tenha condições de recuperar uma nota, por exemplo, né? Que não seja só a punição. Sim, porque a reprovação, ela realmente não tem nenhum objetivo, assim, a não ser punitivo, né? A gente quer que o aluno vá para frente. Mas nesse caso, então, se ela existe, existe algum acompanhamento se os meninos e meninas com o espectro autista, eles estão sendo mais reprovados ou não? Isso chamou a atenção de alguém em algum momento? Não. Inclusive, é menos reprovado, porque eles têm uma lei de proteção, né? Então, assim, a não ser que seja disponibilizado todas as ferramentas para esse aluno realmente ter tido uma evasão escolar, ter faltado muito, ter tido uma dificuldade que você vê que é algo ali que talvez a reprovação ajude, o que eu acho pouco provável, claro, né? Aí sim isso pode acontecer. Não que é impossível ou que seja proibido, né? A maioria, eles vão. E qual é essa lei que você comentou agora? Que existe uma lei de proteção. Que lei é essa? É que não é lei federal, né? É uma política educacional. Tá. Que a gente precisa disponibilizar as ferramentas para esse aluno poder se desenvolver dentro da escola, né? Seja na nossa, ali no dia a dia, né? Na questão pedagógica, para o aluno se desenvolver, atividades diferenciadas, professor no contraturno, sala de recursos, né? Professor parê, enfim, tudo que o aluno precisar. Que legal. E em relação, professora, à questão de discriminação, nós vivemos uma fase no Brasil, infelizmente, de uma crise civilizatória e com pessoas extremamente intolerantes. Como é a aceitação desse aluno ou aluna com espectro autista pelos seus colegas de sala de aula? A escola é algo que chama os olhos de vocês? Muito, bastante. A escola é um recorte da sociedade, né? Sim. Ali a gente acaba reproduzindo tudo que a gente vive fora da escola. Então, há sim um preconceito. Eu, enquanto professora, mãe, ativista,
Eu sou uma pessoa que estou sempre, claro, eu tenho um olhar mais atento, né, para essas questões, mas eu vejo outros colegas meus também que não estão inseridos, né, nesse ativismo ou não têm essa vivência pessoal para com essas questões, também tem esse olhar mais atento. A gente não admite de maneira alguma que isso ocorra, pelo menos na nossa presença. Então, o que a gente faz? A gente leva pessoas para dar palestras, né, a gente tenta fazer várias atividades extracurriculares de conscientização mesmo, porque eu acho que não tem outra maneira de mudar esse perfil a não ser conscientizando, porque isso não tem como obrigar uma pessoa, ela pode até que neste momento não fazer um bullying, não, né, fazer um capacitismo, né, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência, mas ali em outro momento, quando a gente vira as costas, pode acontecer porque eles estão em formação, eles são adolescentes, jovens que estão em formação. Então a gente precisa muito trabalhar e em conjunto com a família também, mas existe muito. Eu vejo quase todo dia dentro da escola onde eu trabalho. Infelizmente, a gente convive com essa... É uma mazela na sociedade, né? De todos os níveis. E nós sabemos que nossos tempos são tempos difíceis, tempos amargos, onde temos que ter um enfrentamento com maior efetividade. Porque a gente sabe que, nossa, todos nós aqui passamos pela escola. E a escola é um ambiente muito complexo. Nossa. É o recorte da sociedade, mas... Veja bem, eu vou falar aqui uma coisa até com medo de má interpretação, mas qualquer pessoa ela pode sofrer algum tipo de preconceito e bullying na escola. Os adolescentes, principalmente, os adolescentes estão numa fase que a gente sabe que estão de hormônio e fisiológicas que mexem, já mexeu conosco e mexe com eles. Aí você coloca assim, mais aí ainda essa questão de ter ou não uma deficiência, seja ela qual for. Então, é bastante preocupante. E também tem uma outra questão, fora o preconceito, que é a violência na escola. E nós temos acompanhado, infelizmente, o Brasil parece que queremos se comparar aos Estados Unidos, né, que lá acontece muito esse tipo de agressão, de violência escolar, e no Brasil, graças a Deus, a gente falou de vir, né, porque chamou a atenção e com muita preocupação. E nós sabemos que precisamos de um ambiente de paz, né, professor? A gente viu de um ambiente de paz, né? A gente acompanhou agora nesses últimos anos, né, o crescimento da violência dentro e fora das escolas, né? E realmente isso é uma questão que preocupa muito a nós, professores. Muito recentemente agora, inclusive, a gente não teve aula um dia da semana, porque vocês devem lembrar, em todo o estado do Paraná foi acionado um alerta de que ia ter ataque nas escolas, né? A gente nunca viveu isso assim. E você vai pagar para ver? Não, é a nossa vida que está em jogo, né? E a gente está falando de jovens, de adolescentes com armas, querendo matar outras pessoas. A gente não está falando só de bullying. Não. Que também é gravíssimo, também pode levar à morte. Mas a gente está falando de realmente pessoas armadas. Eu acho que a gente precisa de um trabalho de... um enfrentamento, porque a gente fica pensando aqui, se isso já nos choca, aí você imagina o estresse dessa criança, desse menino, dessa menina, que tem o espectro autista. E que a gente, por mais leigo que seja, não sou uma experiência com você, que é pelo estudo e pelo seu dia a dia, pela sua vida diária, que as crianças elas são mais sensíveis a tudo, elas ficam hiperatentas a tudo. É o contrário. Eles absorvem tudo e eles têm uma... Né? E eles percebem tudo aquilo. Então, como você disse, acho que no começo, há um longo caminho a seguir. Todos são muito responsáveis, né? A começar em casa. A gente falou aqui na violência, não sei se quis se referir a isso, mas também nós temos a violência dentro da escola, tem na sociedade, e tem dentro da casa deles, porque muitas vezes, como é o retrato da sociedade, nós também temos as mulheres que, infelizmente, sofrem violência doméstica, e nós estamos aqui querendo achar que todas as crianças com o espectro autista estão fora desses lares, na casa deles isso não acontece. Inclusive, nós estamos aqui, sexta-feira, meninas, vocês não percam, tá? Porque nós temos aqui o programa às 14h30, e vamos falar sobre violência doméstica. Sobre os últimos dados agora, da segurança, do Conselho Nacional de Segurança Pública, dando dados assim, extremamente, eu vou deixá-los aqui hoje. Não vou dar.
Mas é que a gente está sempre aqui estudando para uma matéria ou para outra e vendo como as coisas se entrelaçam, né? E como é importante para que esses indivíduos estejam seguros, que a gente consiga manter uma estabilidade em volta do entorno deles. Na escola, no trabalho. Sim, com certeza. Me conte uma coisa, lá você faz parte do Conselho da Criança e do Adolescente também. Como é que vocês discutem essas situações lá? Como é que vocês tratam esse assunto dentro do Conselho de vocês? Então, a gente tem um conselho, além da bancada governamental, todas as secretarias de saúde e educação que estão aí envolvidas, a gente também tem representantes da sociedade civil, e também acompanhamento da OAB, do Ministério Público, do Ministério Público do Trabalho. Então, toda essa questão da violência escolar, a gente discute também dentro do Conselho, tem um olhar atento para isso, né? Então, a gente oficia todas as escolas, as secretarias de segurança, para que tenha esse olhar mais atento também, na porta de escola, né? Que faça ali um monitoramento, né, dos alunos que entram e saem, ou pessoas de fora da comunidade, para que não tenha acesso a drogas, né? Armas, enfim, né? E coisas ilícitas, né? Então, a gente trata de todos esses assuntos também, dentro do Conselho, né? E toda a questão também do acompanhamento e eleição dos conselhos tutelares, né? Que também pode encontrar para todos esses problemas, né? Sim. E eu acho que é onde as pessoas recorrem ali em primeiro, né? Nos municípios. Então, a gente acompanha de perto todos esses problemas. E também, não sei se já existe a possibilidade de se pensar, porque aqui agora sugerindo já, para uma ideia com você, de repente, e também saber de você, professora, quais são as atividades extracurriculares, assim. É pensado nisso, por exemplo? Eu vou voltar para a escola, depois eu volto para você. Existe uma atividade extracurricular para esses alunos, especificamente para eles, ou eles entram em toda a oferta, né, trabalhando para a ideia do geral? Mas se pensa nisso. Você se refere à questão da violência? Não, eu estou pensando aqui, porque... atividade. Não, curriculares assim, acho que até a palavra é contraturno aqui. A palavra aqui é contraturno. Se pensa em algo para que seus estudos de manhã tenham atividades, na sala à tarde, atividades que sejam artísticas, sabe? Ou profissionalizantes, assim. Não existe. A gente tem na rede pública estadual, aqui na cidade de Curitiba, a sala de recursos multifuncional, que funciona em contraturno ao período onde o aluno estuda, e nessa sala atende a professora de atendimento especializado. Essa professora é especializada em atendimento de pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Nessas dificuldades entram autismo, altas habilidades, que a gente acha que altas habilidades a pessoa só vai ter benefícios, mas tem ali uma questão emocional, social, que também precisa de um olhar atento. O que são altas habilidades, professora? Altas habilidades, a pessoa ela tem uma facilidade de aprendizagem maior em determinada área, ou mais de uma área, às vezes, também, né? Ou em várias áreas, quando é um gênero. Uau! Às vezes, a pessoa tem ali uma facilidade na comunicação, uma facilidade, enfim, né? Ela pode ser diagnosticada. Aí tem a questão do QI, médio QI, enfim, tem todo um método diagnóstico também. E dislexia, descalculia, essas questões, né? E essas pessoas que têm esses laudos apresentados na escola, elas podem ser atendidas em contraturno escolar, mas são atividades pedagógicas, não são atividades de dança, de capoeira, de esporte. E nem profissionalizantes também, que elas possam já ir se encaminhando para... Nas escolas que eu trabalhei, que eu conheço, não. Você sabe de alguma coisa em relação ao Estado? Não. Então, as políticas que a gente tem já estão voltadas ao mercado de trabalho desde já na faixa etária de 14 anos para frente, como eu falei dos cursos de aprendizagem. O SEDECA, que é o Conselho que cuida do direito da criança e do adolescente, tem um fundo que chama FIA, Fundo da Infância e do Adolescente. E a gente fala que, assim, dentre os estados do Paraná, tem sorte, porque realmente é um fundo que tem, salvo engano, mais de 300 milhões em compra. Você consegue investir em políticas para criança e adolescente. Então, acho que fica aqui uma ideia, né? Uma ideia para a gente inventar, né? Apresentar um projeto, né? Uma ótima ideia. Fica aqui fazer uma ideia. Piloto, de repente, alguma escola, eu acho que a gente está aqui para isso, né? Sim, os meus alunos, por exemplo, eu trabalho numa escola de periferia e nem é tão distante, tá? Nem é tão distante, ela é bem próxima, assim. E ali na região da Volvo, no SIC ali. E eles fazem contraturno porque a Volvo oferece para eles
atividades de contraturno. Então, tem aula de flauta, tem não sei o quê, muitos fazem capoeira. Inclusive, eu tenho 2 alunos meus que estão hoje no Rio de Janeiro fazendo uma apresentação de capoeira num campeonato que é desenvolvido pela Volvo. Que Poderia legal. ser oferecido pelo governo do Estado? Poderia. Perdão, professora, eu preciso que a gente retome esse tema. Eu vim aqui acompanhar alguns dados aqui da nossa produção, mas você pode repetir, por favor? Essa última parte que eu falei dos A parte da Volvo, como é que a Volvo entrou em tudo isso? É que ali onde a escola é localizada, ela fica muito próxima à Volvo. Tá. E a Volvo, ela tem um trabalho na comunidade ali, né, onde a escola está situada, que é uma comunidade carente, né, e tem alunos que saíram dali, por exemplo. Tá. Não conhece nem o Jardim Botânico de Curitiba. Sim. Né? E ela oferece, a Volvo oferece gratuitamente para os alunos diversas atividades. São várias, eu vou citar aqui agora as que eu sei de cabeça, que eu até fui atrás para o meu filho poder fazer também uma época. Flauta, teatro, se eu não me engano, acho que tem aula de inglês e capoeira. Os meus alunos gostam muito da capoeira. Então, eles vão à tarde, treinam, fazem aula, fazem tudo que tem que fazer 2 vezes por semana, não sei qual é a frequência, e agora eles estão num campeonato. Eles foram para o Rio de Janeiro com tudo pago, se apresentar lá. E eu percebo que ali, esse tipo de projeto salva vidas. Sabe? Os meus alunos são pessoas que estão se envolvendo com a capoeira, pensando no futuro. A minha aluna quer ser professora de educação física, porque ela quer fazer um projeto de capoeira. Uns alunos... Ele foi desenvolvido pensado naquela comunidade ali, mas já expandiu, porque, por exemplo, eu não moro ali no bairro, moro próximo, mas não moro ali. Você lembra do nome do projeto? Eu não lembro. Não, mas a gente vai atrás. E eu quis, e eu procurei para o meu filho poder fazer uma época, porque eu queria uma atividade extracurricular que não, né, para ele poder desenvolver outras habilidades também, e aceitaram normalmente. Eu só falei, ó, quero matricular meu filho. Ele falou, ok. Não, e é muito importante, porque a gente tem aqui esse papel, a gente não quer aqui só achar que tudo é horrível, pelo contrário, isso que me chamou a atenção, eu estava aqui falando outra coisa, mas quando nós temos uma empresa, né, uma Volvo de Brasil, uma empresa da nossa categoria, metalúrgica, sim, sabe? Fazendo exatamente esse papel, né, o papel de cidadã, né, envolvendo a sociedade, você falando aqui que é tão importante, então você acaba de dar uma maior credibilidade para esse projeto, então isso é importante. A gente não tem aqui só a função de caçar bruxa, de querer procurar as dificuldades. Pelo contrário, o que a gente está fazendo aqui é tentar exatamente achar as alternativas, as possibilidades, e se faz bem para essas crianças, ou para todas as crianças que elas tenham uma ação de contraturno, que faça bem para a vida, como você falou, salvam vidas. Vamos dar parabéns aí, mandar uma menção honrosa para a Volvo, que mais indústrias queiram fazer exatamente igual, né? Eu vejo o impacto que um projeto como esse tem ali na comunidade. Eu vou buscar esse emprego. É lindo de ver. Sim, nós temos muito acesso lá para o diretoria da Volvo, e vamos atrás, buscar. Inclusive, agora, a gente teve uma mudança também de gestão lá na escola e tudo, mas teve uma época que a escola tinha uma parceria com a Volvo, que a gente indicava bons alunos que a gente, né, enfim, tinha um potencial que a gente achava para ir para a Volvo. Vários alunos nossos foram para lá. Agora parece que a gente não tem mais esse convênio, mas os alunos eles estão no menor aprendiz, muitos deles, muitos alunos meus começam por menor aprendiz. Meninas, aqui assim, a gente começa a conversar e daria para seguir a vida e vamos poder seguir, porque nós temos todas as quartas-feiras, às 14h30, esse espaço aqui de inclusão no SMC News. E é só a nossa primeira conversa, vocês vão votar juntas ou separadas, que nós vamos continuar, porque ficaram poucas soltas. E você viu que eu não posso com poucas soltas, né? Porque uma coisa atrás da outra, e é muito bom quando a entrevista ela deslancha, assim, quando ela rende. Eu queria para a gente encerrar agora, que você, por favor, se dirija ao nosso público e deixe uma mensagem aqui sobre todos os aspectos de que você representa, os seus conselhos. Gilson, eu quero só agradecer você, a tua equipe, né? Porque, como a gente falou no início, a gente tem que divulgar boas práticas, né? Então, deixa eu falar para o pessoal que está nos assistindo que acesse o site da nossa secretaria, que é o www.trabalho.br, Paraná,
porque lá tem todas as informações. Tem desse programa Cartão do Futuro do Direito, sobre empregabilidade para jovens, que a gente paga a parte do salário, tem os cursos com o Sistema S, Senai, Senac, na área de comércio, serviço e indústria, que também atende pessoas com deficiência. Então, tem todas as informações lá, as informações dos mutirões, os endereços das agências do trabalhador, que são 216. Então, né, tanto aqui Curitiba, região metropolitana, litoral, interior, enfim, a gente está à disposição para atender todo esse público. E pode ser com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer também o espaço para poder falar sobre empregabilidade, sobretudo para as pessoas com deficiência. A gente falou bastante também de inclusão escolar aqui. Eu acho que esse tema é urgente, é importantíssimo. A gente tem ali os dados falando que mais de 80% dos adultos dentro do espectro autista estão fora do mercado de trabalho, e ter os sindicatos metalúrgicos trazendo esse tema tão importante me deixa muito feliz, e eu estou também à disposição para futuras conversas, né? E quero dizer para quem está ouvindo a gente que é possível a gente fazer acontecer uma inclusão escolar de verdade, é possível a gente empregar pessoas com deficiência nas empresas, a gente precisa de uma mudança de entendimento de como a gente pode funcionar enquanto pessoas, seja dentro de empresa, seja dentro da escola, seja enquanto colega de trabalho. Então, eu estou à disposição, se vocês quiserem conhecer o trabalho da UPA, por favor, acessem as redes sociais, UPA, União de Pais pelo Autismo, e também as minhas redes sociais, que é Autismo ao Pé da Letra e Amable Marque. Sensacional. Não posso encerrar sem lembrar aqui o nosso companheiro Edson dos Anjos, que não pôde participar em função de ter problemas técnicos lá na casa dele, lá na internet, mas o sindicato tem um departamento aqui de inclusão e que está, nesse momento, ouvindo essas propostas. Nesse momento, esse departamento está se fortalecendo, porque ele está exatamente buscando os diagnósticos, buscando dados, porque não tratamos de uma deficiência única. São todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras que têm algum tipo de deficiência, e também pensamos nos seus filhos, porque nós pensamos no encargo o tempo todo. Então, eu achei que foi bem bacana, gostei muito do momento em que você virou para ela e falou: sabe que eu não sabia que nós tínhamos essa possibilidade? Não é mesmo? Então, essa é a ideia, promovermos encontros, né? Falarmos sobre assuntos que nos tocam a todos. Agradecer muito a professora Magni, foi uma honra. Muito obrigada. Eu que agradeço. Maravilhosa, uma honra. Obrigada, Renata. Obrigada, Marcelo, aqui, dos guerreiros do nosso... Sim, os guerreiros aqui da nossa produção. Obrigada a você que me ensaio, que faz alguém. Só X ali. Morram. Eu gosto de X ali, ó. Vamos lançar aqui um desafio da Renata. Descobrir quem é a pessoa X. A gente vai começar a ter assim, algumas promoções no semana que vem. Acho que essa é a ideia, descobrir quem é a pessoa X do nosso estúdio. Obrigada por você estar aqui também conosco. Muito obrigada. Um beijo para todos vocês. Tchau, Tchau. Na semana que vem, no mesmo horário. Valeu, meninas. Obrigada.